E o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, detalhou nesta quinta-feira, em entrevista publicada no jornal O Globo, a existência de pelo menos 3 planos contra ele criados pelos participantes do 8 de janeiro. Segundo Moraes, um dos planos era prendê-lo e levá-lo para Goiânia e desaparecer com o corpo no meio do caminho. Os mais exaltados pretendiam enforcá-lo na Praça dos Três Poderes. Ao longo da entrevista, Moraes desvenda a sequência de eventos, mostrando por que se diz que o 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe. O ministro do STF explica que eles queriam provocar um efeito dominó, no qual houvesse atos semelhantes em outros estados. Em relação à responsabilização do ex-presidente Jair Bolsonaro, Moraes disse que todas as pessoas sobre as quais a Polícia Federal encontrar indícios serão investigadas, desde os executores até eventuais políticos. Já o diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, afirmou à Globo News que será possível identificar as pessoas envolvidas nesses planos para assassinar Moraes. Dora Kramer, uma entrevista do ministro que está repercutindo bastante, né? São falas fortes, duras, né? Especialmente esse trecho no qual o ministro diz que parte dos manifestantes queriam matá-lo, outros queriam enforcá-lo na Praça dos Três Poderes. Queria a sua avaliação, Dora, o que achou no geral dessas declarações do presidente do TSE? Olha, são declarações fortes, declarações, eu vou dizer até para você que necessárias, porque evidentemente que elas são verdadeiras, tá certo? Então, é uma demonstração de que o ministro Alexandre de Moraes viu a necessidade de, nesse momento, nessa data marcante, dar entrevistas. Ele não deu só ao jornal o Globo, deu ao Estadão, deu à Globo News, deu à revista Veja, falando, relatando, revelando mais fatos de gravidade como esse, né, dos planos para matá-lo, prendê-lo, enforcá-lo, enfim. O que ele quis com isso, né? É mostrar a gravidade do que aconteceu, porque o tempo vai passando, as coisas não acontece na guerra, aconteceu aqui também, as coisas vão se diluindo na memória e agora recentemente o que estava prevalecendo em cena eram as punições ditas excessivas, como se aquilo que aconteceu fosse apenas uma bagunça de velhinhas. Não foi uma bagunça de velhinhas, foi um ataque frontal, infame, à sede dos três poderes. Uma tentativa, como diz o ministro, de provocar uma situação de tumulto tal que viesse uma GLO, e aí, na versão daquelas pessoas, o ministro também diz nas entrevistas que ele colheu depoimentos, foram colhidos depoimentos dos inquéritos de pessoas dizendo que havia naqueles acampamentos palestras dizendo para as pessoas exatamente isso, que viria a GLO e com a GLO interferência do Exército. Então, eu achei que foi bastante apropriado, marcante, para uma data que deve ser relembrada constantemente. Eu acho que tem que fazer parte do calendário democrático para que isso se eternize na memória dos brasileiros e não se repita. As pessoas não podem achar que vão para Brasília atacar os três poderes, contestar o resultado de eleição de um presidente empossado e depois ir embora para casa e nada acontece, como se nada tivesse acontecido. Bom, e como falou a Dora, foi uma série de entrevistas concedidas pelo ministro Alexandre de Moraes. Em uma dessas entrevistas, ele conversou com a revista Veja. Nós vamos acompanhar agora um trecho dessa conversa com imagens cedidas pela revista, que estará com esse destaque já amanhã nas bancas de todo o país. Confira. A Procuradoria-Geral da República fez uma investigação muito importante, aí foi a própria Procuradoria-Geral, ofereceu a denúncia contra os oficiais da Polícia Militar, inclusive juntando conversas de WhatsApp, celular, demonstrando em tese, e isso a Procuradoria precisa comprovar na ação penal, mas demonstrando que há fortes indícios que foi uma atitude dolosa. Há necessidade dessa comprovação, mas há imagens dos carros blindados da Polícia Militar se retirando e permitindo a passagem. Então, eu não diria
pelo menos com os indícios que agora, e por isso que o Supremo Tribunal Federal recebeu a denúncia, eu não diria que houve só incompetência. Há fortes indícios de crime, exatamente por isso que o Supremo Tribunal Federal recebeu a denúncia. Agora, Cristiano Vilela, desde que começaram a ser veiculadas essas declarações do ministro, vários políticos de oposição, parlamentares especialmente do campo da direita, do bolsonarismo, do conservadorismo, têm apresentado como principal questionamento o fato das provas, cobrado a apresentação de provas. Será que o ministro tem provas disso que está dizendo? E daí queria te ouvir até sobre a questão legal. Até que ponto a exposição disso é permitida? É natural que o juiz venha a público e fale sobre fatos inerentes à investigação? E, além disso, o próprio ministro estaria envolvido, é um dos objetos da investigação. Afinal de contas, segundo ele, haveria esse plano para matá-lo. Isso compromete, de alguma forma, a posição dele nesse inquérito? Pode tornar, eventualmente, o ministro suspeito para avaliar esses casos nos quais, além de juiz, ele seria a vítima, Vilela? Olha, Abrão, eu vou começar até pelo remédio para evitar esse tipo de coisa. Você abrir o acesso para a sociedade com as investigações, com as informações que são colhidas, com os dados processuais, até para que a sociedade possa ter acesso a essas informações sem que elas tenham que vir a público por um ministro da Suprema Corte, por um ministro do Supremo Tribunal Federal. Porque, naturalmente, se você tem um ano de investigação e de processos correndo, não existe claro para a sociedade ainda, quando a gente ouve uma fala dessa de Alexandre de Moraes, estarrecedora, tal como as imagens estarrecedoras, mas ainda não está claro para a sociedade quem teria urdido esse plano para mandar matar o ministro, quem teria realmente financiado efetivamente e não aquela simples vaquinha que é o que a gente teve acesso até o presente momento. Então, eu vejo que talvez falte para esse caso justamente mais luz, tanto para que a sociedade possa entender de fato o que aconteceu, como para evitar até uma certa exposição desnecessária dos ministros e dos investigadores que acompanham esse caso. E justamente sobre isso, queria voltar com você, Dora, em relação à exposição que foi criticada por esses parlamentares que eu mencionei, do campo da direita, contestando a exposição e a explanação de fatos inerentes à investigação pelo ministro. O que é que você achou disso e da motivação do ministro Alexandre de Moraes em vir a público nessa data? Olha, a motivação foi exatamente essa, É uma informação que eu obtive no Supremo Tribunal Federal, não estou supondo, É que ele percebeu que havia exatamente uma tendência a se colocar essa questão de punições excessivas, as críticas, de tornar aqueles acontecimentos triviais. Ele sentiu a necessidade, nesta data, o ministro Alexandre de Moraes, que é sempre muito discreto, mais do que discreto, ele é silencioso, ele não dá entrevista, ele não fala com a imprensa. Aliás, ele, depois dessa manifestação, ele voltará à forma de sempre, Mas ele sentiu a necessidade de, neste momento, trazer esses fatos a público justamente para lembrar as pessoas de que o que ocorreu não foi trivial e que as punições, na visão dele, ele até cita na entrevista, ele diz, olha, se houvesse pena máxima, eles seriam condenados a 50 anos, Foram a 17. Então, para tornar mais fresco na memória das pessoas a gravidade daquilo que aconteceu. Foi essa a motivação do ministro e por isso ele também não falou para um veículo só, Brown. Ele resolveu falar para vários veículos para que isso tivesse uma amplitude, que também não houvesse aquilo, de, privilégio para um e para outro e tal. Quem solicitou as entrevistas, ele concedeu fez esse posicionamento, se posicionou de uma maneira mais firme.